Como usar as pausas e os silêncios na hora de contar histórias? Olá, eu sou Ana Flávia Basso, psicóloga, ritmista e contadora de histórias. Esse é o segundo vídeo de uma série que está enfocando o tema da atenção. Como prender a atenção das crianças na hora em que eu conto uma história. No vídeo anterior, que eu recomendo fortemente que você veja, eu abordei dois aspectos importantes da atenção. Como a atenção é uma conquista gradual da criança e o que nós, educadores, podemos fazer para contribuir positivamente com essa conquista, e também a importância da gente saber selecionar as histórias para cada faixa etária, o que requer da gente o conhecimento das fases do desenvolvimento infantil. O tema de hoje vai ser a atenção e sua relação com o silêncio, as pausas. Bem, todos nós, quando estamos conversando, já passamos pela situação de repente percebemos que a gente não prestou atenção no que a pessoa falou. A nossa mente não parou e a gente ficou julgando o que a pessoa falava ou preparando uma resposta e até mesmo fazendo uma lista de compras que a gente faria depois de sair da conversa. Todos nós já passamos por uma situação como essa e é aí que a gente pode ver a relação entre a atenção e a capacidade de escutar, de silenciar interiormente para poder de fato prestar atenção. Para a gente poder ter silêncio dentro da gente, a gente tem que conhecer o silêncio fora da gente. Então agora vamos imaginar uma situação. Um musicista toca uma nota e depois de um tempo, de um espaço, de um vazio, de um silêncio, ele toca outra nota. E a música vai sendo feita entre esses espaços e as notas que são tocadas, ou os intervalos, enfim. Um dançarino, ele faz um gesto e depois tem um caminho para ele fazer um outro gesto até chegar no próximo. E a dança vai sendo composta por gestos e esses entre gestos. No contador de histórias a gente vai ver a mesma coisa. Ele fala uma palavra e depois outra palavra. Uma frase e depois outra frase. E a história vai nascendo desses espaços entre as palavras também. E agora eu vou dar uma dica para todo contador de histórias. Não cuide só das palavras que você usa ao falar. Atente para as pausas, os silêncios e os ritmos da sua fala. Descubra o ritmo que cada história adquire com a sua voz. Bem, e como educador, o que eu posso fazer para cultivar as pausas e os silêncios no dia a dia? O primeiro passo é identificar que a nossa sociedade é muito barulhenta e a gente tem poucos momentos de silêncio. Eu vou dar alguns exemplos. A todo momento nós escutamos carros, buzinas, sirenes, aviões. Você entra numa loja e tem uma música tocando. No supermercado tem uma gravação sobre preços e promoções do dia. No táxi ou no carro de um colega tem sempre música rolando. Você vai ao médico e na sala de espera tem TV ou música. Você sai para comer e também tem TV ou música no ambiente. E você já pensou sobre as crianças nesses ambientes? Quando que elas têm um momento de silêncio em seu dia? Ou elas estão diante de TVs e eletrônicos que já têm sons e ruídos? Elas estão sempre com adultos fazendo perguntas ou dando ensinamentos? Na escola e nas atividades extracurriculares, elas estão cantando, brincando, conversando. E o meu pedido é para que você, educador, sempre cultive momentos de pausa e de silêncio no dia a dia, com pequenos gestos, em pequenos momentos. Depois isso vai aumentando gradualmente. E eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer hoje. Quando a criança vai escovar os dentes ou tomar banho, em alguns momentos pare conscientemente de falar e deixe ela aproveitar o silêncio. Quando vamos levar ou buscar a criança na escola, estamos dentro de um carro, não ligue o som e silencie. Deixe a criança aquietar-se. A gente pode parar por alguns momentos para escutar os passarinhos e então fazer silêncio. Podemos brincar de ouvir o próprio coração. Isso é muito gostoso antes de dormir. A gente pode tocar um instrumento ou convidar alguém para tocar e todos silenciam para escutar. A gente pode desligar os eletrônicos em vários momentos do dia e ter oportunidade de fazer outras atividades.
Quando nos preparamos para ouvir uma história, é bom ter um momento de silêncio. Quando alguém fala, todos podem escutar. E quando as crianças estão desenhando e conversando ao mesmo tempo, a gente pode começar a cantar uma música calma. E ao final da música, deixar o silêncio pairar por algum momento. E assim a gente vê que hoje em dia, mais do que nunca, as pausas e os silêncios devem ser cultivados, ensinados às crianças. Bom, e o que eu posso fazer então no meu dia a dia se eu quero educar com histórias? Se eu sou um educador que usa as histórias ou se eu sou um artista que quer educar de fato e não só entreter uma criança? Se eu estou contando uma história e em seu enredo aparece um som de um animal, uma canção que um passarinho cantou, que alguém cantou, ou uma palavra mágica, ao invés de fazer esse som ou usar um instrumento para ilustrá-lo, eu posso fazer um silêncio, simplesmente fazendo o gesto de ouvir. E o passarinho cantou uma canção. E todo mundo para por um momento para fazer silêncio e imaginar esse som. Um outro exemplo é uma descrição, por exemplo, de um dia frio. E naquele dia fazia muito frio. O vento soprava e levava as folhas de lá para cá. Vocês podem perceber aí que a criança, quando a gente faz uma pausa, um espaçamento na fala, ela tem a possibilidade de imaginar, de ir para aquele ambiente, aquela cena fria. E aí ela percebe as sensações táteis, térmicas. Então, sempre que a gente tem momentos de sensação, a gente pode espaçar a fala para a criança ter tempo de sentir. E se numa história eu tenho assim: e a princesa perdeu seu sapatinho. Onde encontrá-lo? Então, nesses casos em que a gente tem emoções, esses climas, essas ambientações com suspense, mistério, perguntas, dúvidas, tristeza, a gente pode espaçar também a fala e trazer um respiro para que a criança permaneça ativamente imaginando a história. Nesses 3 exemplos, eu dou tempo para a imaginação permanecer ativa e é isso que garante a atenção. Muitas pessoas acham que elas têm que falar rápido para prender a atenção da criança e assim ela não ficar desatenta. Mas isso não é verdade. Falar mais rápido, acelerar, vai causar mais inquietude, mais ansiedade, mais agitação. A gente tem que usar as pausas e os silêncios a nosso favor para prender a atenção das crianças. E como? Causando emoções, criando atmosfera, encantamento, incentivando a sua imaginação ativa e o seu envolvimento com a história. As crianças que convivem bem com pausas e silêncios são aquelas que no futuro saberão ficar bem consigo mesmas, sozinhas em silêncio, que conseguirão ficar bem com os outros socialmente e não se sentirem constrangidas com aqueles silêncios que acontecem, tendo a necessidade de quebrá-los com uma piada ou uma frase. São aquelas também que conseguirão se concentrar melhor. São aquelas que conseguirão conversar, escutando de fato o outro, além de serem mais calmas e mais tranquilas. Bom, agora eu prometo que vai ser a última dica. Se você trabalha como educador e também como contador de histórias, você tem que prestar muita atenção nos exemplos que você está dando. Eu vou deixar algumas perguntas para você refletir um pouquinho. Como eu lido com o silêncio? Ele me incomoda ou é agradável? Como eu lido com as pausas? Eu sei desligar, pausar, relaxar? Ou estou sempre correndo ligada no 220? Como eu dialogo com as pessoas? Eu escuto de fato as crianças, os meus colegas de trabalho, os meus familiares? Ou estou sempre falando por cima deles? Como está a minha escuta e a minha atenção? Esse tema da importância do silêncio também é fundamental, daria muitos vídeos, mas eu espero ter feito você perceber a relação que existe entre o silêncio, a capacidade de escuta e a qualidade da atenção. Eu espero também ter despertado muitas reflexões e dado dicas para que você comece hoje a cultivar as pausas e os silêncios na sua vida e na vida das suas crianças. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo e de compartilhá-lo com outras pessoas. Se você me segue pelo YouTube, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos.
Então, vamos contar mais histórias?